Vocês estão vendo a transdisciplinaridade aqui? Isso aqui é uma dialógica complementar, não é antagônica, certo? Você tem o medo gerado na relação familiar, chega na sociedade, disto aqui emerge uma elite que volta para cá com as culturas da violência. Professor, eu não sei se é agora que você vai colocar os elementos específicos da obra Colapso do Diamond, mas é uma coisa que eu aprendi que os danos ambientais não é só através o povo, que o romantismo que a gente nutre é que o povo nativo sempre cuida da natureza de um jeito que não, ou foi desastre natural, não. Sabe, conforme foi, o Diamond usou aquele termo de, parece que eles vieram do Jardim do Éden, então, mas não, faz parte do dano ambiental. Me ajuda a lembrar os 5 elementos? Desastre ambiental, a vizinhança hostil, pode entrar a cultura da violência, a vizinhança amistosa, começa a ser a mais importante, o diferencial é a resposta. Então, essas coisas entram aí, né, professor? Aí. A pedagogia do colapso, ela tira completamente o romantismo a respeito do ego. A sustentabilidade, ela não depende de outra coisa a não ser de uma pedagogia. Ou você constrói uma pedagogia sustentável, e os guaranis são sustentáveis, porque eles todo dia praticam a pedagogia do respeito, todo dia, do agradecimento. Então, quer dizer, então é por isso que eles são sustentáveis. Eles aprendem todos os dias, eles amanhecem agradecendo. Obrigado, o dia, a chuva agradece a chuva, meu Deus, eles agradecem tudo. Então, a pedagogia do colapso, ela desencanta, se quiser usar um termo sociológico, ela desencanta a visão romântica das primeiras nações. Mas vai valorizar as primeiras nações, porque aqui dentro, depois nós vamos ver agora em seguida, que quando as elites colapsaram, quando o sistema colapsou, aqui saíram pessoas e famílias que fugiram, foram para as florestas, e lá elas praticaram o quê? Praticaram o amor como opção, praticaram o respeito, e até hoje estão vivendo. No lado dos vikings não foi possível, no lado porque vão morrer todos. E na Ilha de Páscoa não foi possível, porque sobraram tão poucos que eles acabaram com tudo, então realmente não deu. Mas não quer dizer que a cultura do amor esteja excluída do processo, ela é subjugada, certo? Professor, tem aquele filme do Mel Gibson que mostra um pouco da história dos manéis. Muito legal, Apocalipse. Muito bom o filme para. Bem legal. Você vê que eles são tão santinhos. A primeira vez que eu vi, eu me senti muito mal. Apocalíptico, eu acho o nome. Vamos lá, rapidinho, gente. Quais são os 3 temas agregadores Quais são os 3 temas específicos da prática da indiferença? Existe uma indiferença com respeito às pessoas. As pessoas deixam de ser reconhecidas como autonomia, deixam de ser reconhecidas na sua historicidade, deixam de ser reconhecidas na sua substantividade. O indiferente é aquele que passa e não vê, certo? A prática da indiferença também é generalizada com respeito à natureza. A natureza então, em Páscoa, os caras cortaram tudo. Os Anasásios a mesma coisa, os Vikings a mesma coisa. Na Groenlândia, eram 2 povos que dominavam, os nórdicos, eles conviviam entre aspas, estavam no mesmo lugar dos outros povoados, que iam devastando, e eles presenciam, ao contrário da Ilha de Páscoa, eles iam meio que presenciando. Na Páscoa não, era uma coisa isolada, eles não sentiam, porque os olhos não viam, o coração não sente. Mas na Groenlândia não.
Estava ali no quintal deles, acabou dizimou e ficaram. Então, a natureza também tem uma explicação muito clara. E, finalmente, a terceira, qual é? Claro, quando você tira o reconhecimento da legitimidade das pessoas e da natureza, imediatamente acaba o futuro. Porque o futuro vem do reconhecimento de um bebê que nasce, ele tem futuro. Uma árvore que nasce, ela tem futuro. Certo? Tem que reconhecer. Se tu não reconhece, é diferente, tu acaba com o futuro. O futuro deixa de existir. Então, é uma sociedade que, apesar de ter milhões de revoluções, como por exemplo a Maia, que teve uma revolução fantástica, ela não considera a ideia de que as pessoas e a natureza têm um direito que vai se realizar com a evolução da vida. Então, o jovem não tem futuro, a natureza não tem futuro. Então, isso é uma coisa dramática. A indiferença, ela nos leva a essa ideia da falta do futuro. O futuro deixa de existir. Tudo isso aqui para nós chegar aqui, na razão instrumental. Certo? Então, a razão instrumental, Pedro, é para dizer o seguinte: a pedagogia do colapso tem uma política do colapso. Ela não acontece só por mudanças climáticas, claro que elas também entram em sintonia. Todos os colapsos que a gente teve, esses 4 que a gente mais analisa, foram resultados, o golpe de sorte foi uma mudança climática. Bom, mas porque tudo isso antes já foi, então a mudança climática veio para coroar a política do colapso. Então é isso que nós vamos entender aqui, trabalhar a ideia de razão como um elemento político. Quais são as 3 aqui? Os 3 temas da razão. É a economia, a cultura e a política. Agora, eu peço que vocês peguem atenção nessa ordem. A razão instrumental, que é a razão política da pedagogia do colapso, ela começa com a economia, inunda a cultura e a política é uma emergência. Com isso eu estou querendo dizer para vocês que a mudança não está na política. Certo? A mudança, se houvesse, estaria na economia. Eu digo que para vocês que todas as sociedades que colapsaram não conseguiram mudar um milímetro da sua economia. Então, por isso colapsaram. Nós vamos trabalhar a partir da semana da pedagogia da sustentabilidade uma mudança disso aqui. E esse é o gostoso do nosso curso, entende? A sutileza. Esse fractal, na cultura da sustentabilidade, não vai começar pela economia. A economia será uma emergência da relação entre cultura e política. Primeiro, nós temos que criar seres que pensam de forma sustentável. Segundo, nós precisamos que esses seres elaborem, de forma geral e nacional e planetária, políticas, para que finalmente surja uma ideia de economia civil. Então, a economia privada que nós estamos vendo, ela deverá ser reduzida ao ponto que hoje nós temos a economia solidária, que é 5%. Né? E numa economia sustentável, a economia privada é que vai ser de 5%. Toda a economia será uma economia civilizatória. A economia cuja missão empresarial não é a produção do bem, mas sim a manutenção e a recuperação ambiental do planeta. Sugiro que vocês leem as páginas amarelas da Veja dessa semana
com um dos maiores executivos do mundo, que é o executivo da Unilever, que tem mais de 1 bilhão de clientes, e essa é a primeira empresa mundial que mudou a sua missão. Ela não tem mais como missão produzir sabonete, pasta de dente. A Unilever. Há 6 anos eles fizeram essa mudança, tiveram uma queda nas ações de mais de 25% na época, só que hoje as ações valorizaram 500%. A missão da Unilever, explicitamente, é trabalhar com o mundo. Tiraram todos os departamentos de meio ambiente, eliminaram todas essas coisas, eles dizem que isso é só máscara de cosmética, essas coisas. E a questão do planeta é o que todo mundo faz dentro, é trabalhar pelo planeta. Então aí você vai na sutileza. Por exemplo, antes eles tinham 100% de produtos químicos. Todas as pastas de dente, sabonete, era químico. Hoje, passados 6 anos, já estão com 46% de produtos orgânicos. Com o reconhecimento da história desse produto, né, com precisão absoluta de que ele não está causando dano. E é esse não causar dano que é colocado no relatório econômico. Uma coisa que tu não acredita. Nós estamos falando de uma empresa que tem 1 bilhão de consumidores. As associações dela hoje são todas com a Unicef, com a Unesco, entendeu? E ela está associada agora com a China. A China, olha o que está acontecendo. A China está abandonando o PIB como indicador do desenvolvimento. A China, o país mais poluidor e poluído do mundo é a China. Depois é os Estados Unidos, depois a Austrália. A China é o país mais poluído do mundo. O indicador de desenvolvimento deles hoje é qualidade da água, qualidade da água e qualidade das cidades. Não me diga, eu estou estupefato. Eu estou dizendo para vocês que nós estamos atrasadíssimos. Eu sempre vivi essa sensação permanente de ser um pesquisador atrasado. Talvez é uma fachada. Hã? Talvez é uma fachada. Eu não acho que essas coisas são fachadas. É um nível muito grande, né, cara? Que a Unilever. Claro, a China está na África, a China está dominando, ela vende arte, a China, Deus me livre, se tu quer eu te dou um quadro da China que tu não imagina o quanto esses caras são maus. Santa Online, viu? A Santa Online, meu Deus do céu, sério? Mas eu te digo, a solução não é por causa do Santa Online, mas a China vai mostrar a solução, porque da mesma forma como o colapso nos ensina que as pessoas, ao fugir do colapso, retomam o amor como fundamento humano, retomam a prática amorosa, o fundamento medular da cultura chinesa é a complementaridade local. Qual foi o povo que inventou isso? Qual é o povo que tem isso na própria cara? Essa é a minha homenagem dessa grande amiga Sanlin. Professor, compras coletivas, você acha que é um começo? Claro que é, mas tudo isso são pequenos. Não são coisinhas, cara, que coisinha. Não, são pequenas demonstrações de que tem um iceberg aí, entendeu? Nós aqui somos uma pontinha desse iceberg. Só que eu pensei que a gente até estava mais na frente. Mas acho que a gente já perdeu. Já assistiu aquele filme Empreendedores Sociais? Sim, tudo isso faz parte dessas pontas de iceberg. Mas quando tu fala de China, já não é mais ponta de iceberg. Quando tu fala de Unilever, tu não está falando mais de ponta de iceberg. Uma coisa é aqui no Pantanal ter um grupo de jovens que cria uma empresa que calcula a pegada ecológica do clips que usa. Não vou usar esse clipe metal aqui, entendeu? Professor, tem uma coisa que eu li no Daimon sobre isso, do livro Colapso,
que eu fiz essa pergunta quando eu estava aprendendo sobre elaboração de projetos do Dragon Dream, que usa aspectos lúdicos e ritualísticos de tribos aborígenes de Papua Nova Guiné. Aí eu perguntei, você está querendo dizer que eu vou fazer um projeto, por mais Haribo que seja, em que na roda pode entrar funcionários da Monsanto, McDonald's, Unilever? Aí ele me respondeu assim, você não vai estar trazendo eles para a roda, você vai trazer o conjunto, o grupo, você vai trazer pessoas que fazem parte de McDonald's, Unilever, lá, porque eles estão interessados pela grande virada, eles estarem na roda, eles estão interessados. E esse grupo aqui, do Dragon Sonando, é interessado sobre a grande virada. Isso me faz lembrar que pessoas que estão nessa sala também estão comprometidas com, podemos chamar de jeito, com a sustentabilidade. E agora nós estamos aqui com viés pedagógico. E o que eu li lá no livro do Darwin? Que questionaram ele quando ele começou a frequentar bastante essas rodas. Sim. Essas rodas petrolíferas, começaram a falar assim, o Darwin, que ele era o coordenador do WWF, né, um dos maiores ONGs, ambientalistas, olha lá, está se prostituindo para... Foi assim que ele falou, olha lá, ele está se prostituindo, está dando para o pessoal e tal. E ele começou a ver que ele está lá para denunciar, para mostrar, aí entra na questão de elite e sociedade. Às vezes quem mais está na elite são esses barões do ambientalismo como uma moeda, um negócio. E ele mostrando que... Tentar concluir, vamos lá. E ele tenta mostrar que é uma coisa só. Não dá para falar que de um lado estão ambientalistas ou coisas de outro nome, e do lado de lá esses barões do negócio. Tá. E sim que tem que sempre estar um do lado de outro, mas Eu com viés pensei que isso já tinha sido resolvido. Quando vocês vieram fazer esse curso, eu fiz alguma entrevista ideológica para algum de vocês? Não. A pedagogia não pergunta. A pedagogia reconhece o direito da pessoa estar na sala. Se tu está aqui é porque você passou por um critério, seja um teste, seja um momento de inscrição. Então a pedagogia não pergunta. Então nós não precisamos estar discutindo se o cara é da Monsanto. Deixa isso para quem é ativista. Eu já participei como ativista contra a Monsanto. Bom, eu estava lá no momento como ativista. Teve um dia que eu participei de uma manifestação a favor do sítio. Eu estava como cidadão. Aqui nós não estamos formando ativistas. Então acho que isso é bom a gente para poder avançar. Nós estamos formando pessoas com uma perspectiva pedagógica. Se tu é sociólogo, se tu não interessa, claro que interessa, mas aqui a gente está trabalhando viés pedagógico. O pedagógico, tu está trabalhando com as pessoas que chegam. Você não pergunta, você não faz diferenças. Senão não dá, aí é pedagogia ideológica. Por exemplo, eu já fui, dentro de um partido político, já fui responsável pela formação política do partido. Claro que quem entrava nessa formação eram as pessoas do meu partido. Mas não ia estar fazendo formação para outro, entendeu? Tudo tem o seu lugar. Neste caso aqui, nós estamos numa instituição pública, então aqui não pense em tirar pessoas, em excluir pessoas, porque ela é da Monsanto ou entende? Não pensa. Apenas confie também, né? Porque a pedagogia tem que ter confiança de que as pessoas que virão a teu chamado são pessoas que já estão mais ou menos na mesma vibe. Se não tivesse, não ficaria aqui. Tá bem? Então, Marie, vamos ler o segundo parágrafo, que se sente confortável para ler? Por favor, vamos lá. Assim, devagar. O campo principal da razão instrumental é dado pela dialógica de interrelações da economia com a cultura. Sua origem está na ligação reducionista que o pensamento econômico faz do conceito de razão, retirando a substantividade objetiva das pessoas e da natureza. Não faz. Respira sempre que tiver para que as pessoas tenham tempo de anotar, escrever. Lembre-se de anotar e escrever sobre o papel, marcar, entendeu? Continua. Ambas passam a ser recursos
insumos, as atividades econômicas, que junto com as tecnologias virão os meios que devem ser utilizados a qualquer custo. Essas ações são justificadas pelos fins econômicos de gerar mais e mais lucro e poder em prazos cada vez mais curtos. A força epistêmica da razão experimental invade e reforma os pensamentos culturais, sejam eles religiosos, artísticos, científicos ou educacionais, construindo justificativas de busca de eficiência pela eficiência, cujo resultado é uma inovação em direção ao aumento da produtividade, da competitividade e lucratividade. A episteme instrumental da cultura determina a inexorabilidade do colapso pela exclusão de três características fundamentais da substantivação do mundo: a sua natureza ontológica, histórica e autonomista, a visualização, o conhecimento e valorização do contexto doador, sentido de nossas ações, e a aprendizagem com a nossa própria experiência humana no mundo e seu repasse às novas gerações. Vamos respirar. Exato. Eu acho que vocês realmente são muito anjos. Eu não escrevi isso aqui para vocês. Muito quântico. Isso aqui é toda a história Mas é o real? do colapso. Mas não é a realidade dessas. Olha para elas. Entendeu? Talvez à medida eu vendo que ele está lindo, querendo valorizar, mostrando que está lindo o livro. Acho que é o único. Então, Não, porque quando eu falei, se você pipocar, você entende os 5 danos para o colapso sobrevivente. À medida que tu lê a obra do Zayamont, aí você fica mais assim, te toca um pouco mais. Mas eu acho que para as pessoas boas, você também não faz muito. Alguém quer destacar? Sim? Alguém? Eu não comecei a ler o livro ainda, mas eu queria saber assim, se ele aponta, dentro do contexto histórico, algo relacionado com o que a gente entende hoje pela modernidade, por ciência moderna, ou iluminismo, na introdução da ideia de razão. Não, isso eu não peguei do Diamond. O Diamond não é nem filósofo nem pedagogo. O Diamond é um geógrafo, ele faz uma teoria descritiva, geográfica. Não tem nada de pedagogia. É uma bela obra. Isso aqui eu não falei, né? Eu mandei a bibliografia para vocês. Eu vou mostrar os livros. Porque aqui, como eu estou. Eu quero que vocês entendam que a perspectiva de compreender o colapso como uma pedagogia me fez buscar o conceito de razão para entender qual era a razão dos maias, qual era a razão dos povos que colapsaram. Não é Diamond que fala isso, e ninguém fala isso, na verdade. Eu é que estou usando o conceito de razão para melhor entender, poder entender a razão desses povos. Né? Então, eu estou trazendo alguns livros para mostrar que tem um deles que é, digamos, um clássico da escola de Frankfurt. Logo após a Segunda Guerra, um grupo de filósofos se reuniu na cidade de Frankfurt, na Alemanha, e construiu o que a gente chama de teoria crítica
da sociedade, tentando entender que barbárie foi aquela que a Alemanha provocou no mundo. Sabe? E um desses líderes é um cara chamado Max Horkheimer. Junto com ele tinha um outro, que é o Adorno, um outro que é o Walter Benjamin, e o aluno deles ainda é vivo, chama-se Jürgen Habermas. Então, esse Habermas é o cara que avançou no legado desse grupo de filósofos. Então, esse livro, em 1957, ele vai conceituar o que é a razão instrumental. É um livro que nos ajuda, porque, claro que a gente tem um lado otimista, mas a gente tem que aprender melhor. Por que as coisas estão tão degradadas? O Horkheimer deduziu isso a partir do Holocausto, a partir do que foi o terror da Segunda Guerra. E nós podemos usar isso para entender como é que a gente consegue degradar todo esse universo. Então ele vai dizer que, com clareza, ele vai dizer que a economia, ela parte de um raciocínio econômico que é muito empobrecedor da própria atividade econômica, que é de que o fim de ter lucro na produção de alfinetes me permite fazer qualquer tipo de ação para melhorar a produção de alfinetes. Falo de alfinete porque alfinete era a fábrica do John Gordon Smith, o cara que criou a economia nos 1740. Então ele produziu alfinetes e começou a fazer uma reflexão sobre como ele poderia aumentar e melhorar a produção de alfinetes. Relação grande, assim. E escreveu um livro da riqueza das nações. Aí ele vai dizer que o capitalismo é tão bom porque ele tem uma mão visível, etc. Então essa ideia de razão instrumental vem da tomada do conceito de razão iluminista, que é aquela razão que nos liberta das trevas, da Idade Média, né? Então a razão é a razão que nos liberta. Só que a economia pega esse conceito e diz, olha, tem uma razão econômica. Essa razão econômica é pautada por essa frase: os fins justificam os meios. Então, se eu tenho que demitir, desculpa, nada pessoal. Se eu tenho que degradar, desculpa, nada pessoal. Porque os fins justificam os meios. Exatamente. Então, essa economia, esse pensamento econômico, começou gradativamente, nos últimos 300 anos, a dominar as religiões. Aí nós tivemos uma religião que colocou isso, foi o protestantismo. Vai dizer que não precisa mais ter santo, não precisa mais ter nada, que você resolve todos os seus problemas diretamente, e que aqui tudo. Que o lucro não é mais pecado? O lucro não é pecado, nada, pelo contrário, faz parte do trabalho. Aí tu tira. Aí tu vai criar uma arte que está associada a essa ideia minimalista, sem contexto. Tudo aquilo que não tem contexto é resultado da generalização do pensamento reducionista da Arte moderna. arte moderna. Tudo aquilo que não tem contexto e tudo aquilo que não tem mais substantividade. Por exemplo, por que tu quer mais lucro? Porque eu quero. São os dogmas, vira dogmas. Professor, na escola de Frankfurt do Horkheimer, ele se destaca porque eles usam esse viés crítico para, usando na arte, no meio de comunicação, e um dos últimos caras... O Adorno era um grande pedagogo. O Adorno, que é o companheiro dele, certo? Então o Adorno ele vai trabalhar a aplicação da razão instrumental oriunda da economia na educação. E ele vai explicar como é que a Alemanha fez o que fez. Porque ela botou dentro da educação aquele pensamento. Isso é estranho. Ela é um justificador, né? Essa palavra que foi uma palavra que eu não tenho muito apego. Ela é justificadora. Ela é instrumental no sentido de que ela justifica tudo. Exatamente. Em função da relação, da relação fins e meios. Então, nós precisamos
encontrar esses textos. Isso é que vem o trabalho dos haitianos, que eu estou pedindo, viu, Maria? E não estou tendo esse retorno. Eu preciso, ela não está escutando, eu preciso desses textos em francês. E eu já estou pedindo, e a minha paciência está se esgotando, entendeu?